Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o ex-secretário de Estado da Educação, João Batista Marisguia, atual secretário de Obras de Contagem. Até a gente optou por identificá-lo primeiro pelo cargo que ele já ocupou de secretário de Estado da Educação, não pelo cargo que o identifica atualmente, porque ele é educador por formação e vai falar com a gente justamente sobre os impactos dessa questão do Fundeb, que passou na semana passada pela Câmara dos Deputados lá em Brasília. Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Secretário, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super mais uma vez. Bom dia, muito obrigado, é um prazer. Prazer é nosso. Bom, secretário, para começar, nós tivemos aí um imbróglio durante a tramitação do Fundeb, porque, para quem não sabe, o fundo foi criado, mas ele era algo que não era definitivo, precisava passar por uma nova votação no Congresso Nacional, passou por uma votação na Câmara dos Deputados, vai ser avaliado e analisado ainda, obviamente, pelo Senado. Mas existia um imbróglio aí na questão do governo, porque o governo queria deixar o ano que vem sem nenhuma explicação, sem nenhuma especificação para o Fundeb, né? E acabou que a Câmara reverteu essa decisão, determinando um percentual para o ano de 2021 e estabelecendo percentuais que são destinados ao Fundeb, progressivos e com aumentos até o ano de 2033, salvo engano aqui. Primeiro eu queria que o senhor falasse um pouco do que representa o Fundeb para a educação básica. O senhor que foi secretário de Estado da Educação, secretário municipal de Educação, por exemplo, aí de Contagem, onde o senhor hoje ocupa a Secretaria de Obras. Até a década de 1960, o Brasil, somados os recursos públicos e os privados aplicados em educação em geral, incluindo a universitária, não passava de 2% do produto interno bruto. Olha bem, isso progrediu muito lentamente até que foi proclamada a nova Constituição do Brasil em 1988 com a redemocratização. Nós não havíamos chegado até então nem a 3% do produto interno bruto. Hoje, o Brasil investe algo em torno de 6%, no mesmo nível dos países mais desenvolvidos do mundo, como o Japão, por exemplo, como os países europeus, somada à educação pública e à educação privada, à educação básica e à educação universitária. Desses 6%, a maior parte é na educação pública. O Fundeb é um gigante que viu longe porque subiu sobre os ombros do gigante que o precedeu e que viu muito longe. O Fundef, com F de faca no final, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, foi criado em 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso, com o propósito de universalizar o ensino fundamental, porque não era toda criança e adolescente, na ocasião de 7 aos 14 anos, que chegava à escola e que completava o ensino fundamental. A meta foi alcançada em 1997 e 1998, facilitando, inclusive, a ampliação do ensino médio, que em Minas nós universalizamos ainda em 1998. Foi o primeiro estado a fazê-lo no Brasil. Ocorre que o Fundef recebia de aporte federal somente 1% do valor que o Fundef adicionava aos recursos dos municípios e dos estados. Como se sabe, a partir da Constituição de 88, todos os estados e municípios ficaram obrigados a investir um mínimo de 25%, um quarto, de todas as suas receitas orçamentárias, chamadas receitas correntes, transferidas e próprias. Foi uma revolução. Nós estamos nesse processo. O Fundef, o que fez? O dinheiro, grande parte dele é o próprio dinheiro dos estados e dos municípios, que vai para um fundo contábil. Mais ou menos a metade do orçamento dos estados e dos municípios vai para um fundo contábil, que o Ministério da Educação direciona segundo o número de alunos matriculados na rede municipal ou na rede estadual, com base num valor que é o chamado custo aluno médio nacional. Os estados e os municípios que não alcançavam, pelo investimento baixo que faziam em função das receitas baixas que obtinham os estados mais pobres, os municípios mais pobres, tinham uma complementação federal, para que então os municípios e os estados mais pobres pudessem
ter recursos equivalentes a esse valor médio nacional ou custo aluno médio nacional calculado todo ano. Esse é o Fundef, foi muito importante. O fundamental foi universalizado e os novos desafios eram universalizar o ensino médio e universalizar a educação infantil. No governo Lula, no segundo governo Lula, foi criado o Fundeb, o atual, Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, não mais apenas do fundamental. A educação básica inclui da educação infantil, passando pelo fundamental, ao ensino médio. Na área pública, hoje, são 40 milhões de alunos do Brasil beneficiados. Bem, até que a Câmara dos Deputados agora aprovou que o Fundeb deixa de ser transitório, porque, como você disse, terminaria agora em 2020, e o governo Bolsonaro queria criar um buraco negro, deixar o Fundeb no limbo, para então, somente em 2022, ano eleitoral, ver o que se faria. Como o Ministério da Educação no governo Bolsonaro é um conjunto vazio, é o quarto ministro, e agora esse ministro novo e o Ministério não tiveram nenhum protagonismo na tramitação da matéria na Câmara dos Deputados, e o próprio governo federal entrou tentando atrapalhar. Então o mérito é dos educadores brasileiros, dos sindicatos, da sociedade civil e, sobretudo, da Câmara dos Deputados. E dentro dela um gigante, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele foi decisivo na aprovação do Fundeb, como ela se deu agora. O que é o novo Fundeb? Primeiro, ele se torna datado, com prazo de validade que terminaria em 2020 para permanente, nunca mais se mexe. E isso na Constituição brasileira. Que é uma proposta de emenda constitucional. Portanto, está na Constituição. Para mudar, tem que ter maioria de 2/3 e mudar a Constituição. Então, essa é a primeira garantia. Segundo, o governo brasileiro, a partir de 2007, passou a dar uma contribuição adicional aos estados e aos municípios, equivalente a 10% do valor arrecadado pelo Fundeb, com dinheiro dos estados e dos municípios. Isso soma hoje 16,5 bilhões de reais. A nova proposta do Fundeb que a Câmara aprovou sobe esses 10% para 23% ao longo de alguns anos, culminando em 2026, não é 2033, 2026, vai dar um aumento de mais 20 bilhões de reais de dinheiro novo que o governo federal vai colocar no novo Fundeb. Certo. O valor total vai subir de 16 bilhões e meio para 36 bilhões e meio a contrapartida federal para complementar o Fundeb. Então é muito dinheiro. Esse valor é tão bom que o valor médio por aluno hoje no Brasil, que é de R$ 3.750, ele vai subir para R$ 5.800 até 2026. Ô secretário, só para que a gente possa dar uma dinamizada um pouquinho maior aqui na entrevista, para que a gente possa continuar o nosso bate-papo aqui, o senhor tá apontando aí os valores, e são valores interessantes até, mas é preciso também que o investimento na educação ele seja eficiente, né? Para além do incremento no valor que essa aprovação do Fundeb, como ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, para além do que essa aprovação representa. O que pode ser feito para que o gasto seja mais eficiente, para que o aluno tenha um serviço mais bem prestado na rede pública? Bom, aí é que você tocou no problema. O Fundeb vai ser distribuído como? Essa parte nova, esse acréscimo de 20 bilhões de reais sobre os 16,5 atuais, somando 36,5. Esses 20 bilhões vão ser distribuídos assim. 2,5% vão premiar os municípios brasileiros que obtiverem bons resultados acadêmicos no aprendizado dos alunos. Só que a lei votada não especifica que metodologia será utilizada para avaliar o que são bons resultados. Esse é o primeiro problema, virá em lei complementar. Segundo, quase a metade desses 20 bilhões, mais ou menos 7 bilhões e meio, deverão ser aplicados exclusivamente em educação infantil, para os municípios, educação infantil, para universalizar a creche e a pré-escola, o que é muito bom. O restante será aplicado em manutenção,
e em desenvolvimento do ensino. Qual é o problema? A lei aprovada, a PEC aprovada, permite que até 85% do total dos recursos possam ser aplicados, por exemplo, em salário e em custeio. É aí que mora o problema. Como todo ano o salário do professor é corrigido, o chamado piso nacional, acima da inflação, é a única categoria que ganha acima da inflação. Se a lei que vai regulamentar a questão da qualidade não for muito clara, qual é a tendência inercial a acontecer? Municípios e estados vão começar a aumentar salário, comprometer 75%, 80%, até 85% do dinheiro novo que está sendo agora introduzido em aumento de salário. Ora, salário regula satisfação e insatisfação de pessoas por algum tempo. Não há relação causal entre maior salário e melhor qualidade. É claro, para termos melhor qualidade, você tem que ter expectativas e realidade de melhoria salarial gradual. Salário é uma coisa, plano de carreira é outra. Então tem que introduzir plano de carreira meritocrático, com igualdade de oportunidades, política forte de formação continuada de professores, diretores escolares e dentro das escolas, monitoramento do processo de ensino, monitoramento do processo de aprendizagem, avaliação de desempenho com a participação dos avaliados e metodologia clara, usar padrões de materiais didáticos, usar padrões de planejamentos de aulas para que se garanta que os alunos aprendam aquilo que a Base Nacional Comum Curricular está especificando. Tudo isso que eu falei aqui agora, respondendo a sua pergunta sobre melhorar a qualidade, nada disso está na lei, virá em lei complementar. Tem um problema. Os sindicatos tiveram um papel importante no apoio à Câmara dos Deputados, mas, de um modo geral, os sindicatos são contra a avaliação do desempenho. Eles querem que o salário aumente, vira remuneração em plano de carreira por gravidade, sem avaliação do desempenho. Avaliação do desempenho não é punição, é uma oportunidade para crescimento com igualdade de oportunidades para todos. Essa é uma lacuna que se apontou muito bem, não está claro como é que vai ser resolvido. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, são perguntas objetivas com respostas igualmente objetivas, tá combinado? Combinado. Para começar, a educação no Brasil, qual é o maior desafio? Qualidade do ensino. O Fundeb, a importância dele. Fundamental porque eleva o valor do custo aluno médio quase que dobrando em poucos anos até 2026, e esse recurso bem aplicado vai remunerar melhor o professor, permitir a introdução do plano de carreira e botar dinheiro, bom dinheiro, em processos de melhoria da qualidade do ensino, incluindo mestrado para professores. Revolução educacional, é possível fazer? Nós estamos num processo muito lento de uma espécie de reformismo fraco na área da educação. Primeiro desafio foi a universalização da inclusão. Nós vencemos essa batalha. Primeiro foi o fundamental, depois o médio, agora a educação infantil, vencemos essa batalha. A segunda é a equidade na forma da qualidade do ensino para todos. Garantir um patamar de aprendizado alto para todos os alunos, independentemente de classe social. É possível? É uma utopia? Não. Sobral, no Ceará, e mais ou menos 100 municípios do Nordeste estão na vanguarda da qualidade da educação brasileira. Eles mostraram qual é o caminho que está aqui no meio de nós, dentro do Brasil. É sempre as boas práticas que nós vamos chegar lá. Educação na pandemia. Um horror. O país foi pego completamente despreparado. Na ausência de um Ministério da Educação que foi igual a um conjunto vazio, não houve uma coordenação nacional com os secretários de Estado e os secretários municipais para que, conclamando os talentos das universidades e os melhores professores do Brasil, nós pudéssemos produzir uma geração de materiais didáticos em vídeos em meio digital. Isso não foi feito e, além do mais, o governo, que botou bastante dinheiro para as empresas e para enfrentar a pandemia, não pôs nenhum dinheiro para a educação, a não ser agora a Câmara dos Deputados. Deveria ter colocado 30 bilhões para a educação, para colocar internet nas localidades que não tem, onde moram os mais pobres, e entre os mais pobres os negros, e colocar também um computador laptop que custa R$ 1.500
Na mão de cada estudante brasileiro pobre, mais ou menos 12% do total não tem um computador. Como é que um aluno vai estudar na tela de um celular? Depois de meia hora ele não aguenta mais. Ex-secretário de Estado da Educação, João Batista Maris Guia, atual secretário de Obras de Contagem, falando com a gente sobre educação e sobre o Fundeb. Secretário, muito obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado, muito prazer, Rodrigo. Um abraço para vocês. Muito obrigado para o senhor também.